Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Irmão, eu estou aqui para te trazer uma palavra que vai edificar a sua fé, vai te fortalecer espiritualmente e vai transformar a sua vida, eu não tenho dúvidas disso. Hoje vai ser uma bênção e ninguém vai tirar isso de você. Basta que você se concentre na palavra, que você ore comigo no final e você verá que Deus vai acalmar o seu coração, Ele vai te dar paz e principalmente você vai se conectar mais com Deus. Eu sei que muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, nós não conseguimos ter uma intimidade com o Senhor. Mas quando nós ouvimos a palavra, nós recebemos fé. E essa fé é o que nos conecta com o Criador. Amém? Como você sabe, aqui eu não falo de religião, eu falo apenas de Jesus, que é o Filho de Deus que veio a este mundo e não somente operou no passado fazendo milagres, mas Ele está vivo hoje. Ele ressuscitou e Ele mudou a minha vida e é por isso que eu estou aqui para falar com você, porque eu creio que Ele vai mudar a sua história também. Amém? Graças a Deus nós já somos milhares e milhares de pessoas que têm orado comigo todo dia. É um apoiando o outro, um orando pelo outro e tem sido maravilhoso. Essa corrente de fé e de oração tem sido alvo de muitos ataques do inimigo, mas ela não vai parar, porque tudo começou com Deus. E enquanto Deus continuar me usando aqui na internet, enquanto Deus continuar com esta obra, nada pode detê-la. Aleluia! E por isso eu peço que você se inscreva no meu canal, me ajude a compartilhar estas orações. Vamos fazer com que mais pessoas ouçam a palavra do Senhor. Essa palavra poderosa que quando entra no nosso coração, ela traz vida, ela traz mudança e nós nunca mais somos os mesmos. Então eu peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, porque eu quero orar com você todo dia. E aí quando você clica no sininho e seleciona a opção todas, você começa a receber as mensagens no seu celular, onde você estiver, tá bom? E se você quiser ajudar o meu ministério a contribuir com instituições de caridade, eu peço também que você se torne membro aqui do meu canal. Se você olhar aqui embaixo do vídeo, tem um botão escrito Seja Membro. É muito fácil, você vai clicar aí e através de uma pequena contribuição, você estará ajudando instituições e ainda vai ganhar os meus 2 livros digitais que eu escrevi para te fortalecer na caminhada com Deus. Amém? Irmãos, então para começarmos o momento de oração agora, essa reflexão na palavra, eu quero ler com você o que está escrito no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Olha só o que Jesus disse sobre a parábola das 10 virgens. Ele disse assim: quando as insensatas saíram para comprar óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da minha volta. Amém? Irmãos, essa parábola é muito interessante, eu vou te explicar ela daqui a pouco, mas eu quero que você reflita numa coisa. Você já sentiu aquele frio na barriga quando você percebeu que estava atrasado para um compromisso importante? Ou então, lembra daquela sensação quando você abriu a sua bolsa e você percebeu que você esqueceu algo de muito valor? Ou então, lembra daquela vez que o combustível do carro acabou no meio do caminho e você acabou perdendo o compromisso, você perdeu o ônibus bem no dia de uma entrevista de emprego? Eu sei que talvez você não passou por algumas dessas situações, mas você entendeu o que eu quis dizer. É uma sensação de frustração, de ansiedade, de pânico. E aquele sentimento de culpa que vem na sua mente. Nossa, se eu tivesse me preparado melhor, isso não teria acontecido. Irmãos, a vida tem dessas coisas, não é verdade? Mas se eu te dissesse que existe um compromisso ainda mais importante, para o qual nós não podemos dar o luxo de estarmos despreparados? Esse trecho da Bíblia que nós acabamos de ler faz parte de uma parábola contada por Jesus sobre 10 virgens que estavam à espera do noivo e ela nos traz uma mensagem poderosa sobre a importância da nossa preparação espiritual. A Bíblia diz que um dia nós iremos encontrar com Jesus, que é o noivo, e nós que somos a igreja somos a noiva. E nós então participaremos de uma grande celebração de casamento que durará por toda a eternidade. Agora imagine você perder a chance de estar com o noivo, ou seja, com Cristo, simplesmente porque você não está preparado.
E é por isso que o Senhor me pediu para te trazer essa palavra hoje. Será que em meio à correria do dia a dia, você tem reservado um tempo para se preparar para o encontro mais importante da sua vida? Você tem se sentido pronto para fazer a vontade do Senhor, para cumprir a missão que Ele tem para a sua vida? Eu sei que a maioria de vocês pensou assim: ah, pastor, eu confesso, eu não estou preparado. Eu não consigo, pastor. Mas eu quero te dizer que Jesus está esperando por você. Ele não quer te acusar, Ele não quer que você se sinta culpado, mas que você tenha esse senso de urgência, porque Deus tem pressa em te abençoar e também em te usar. E para isso você tem que estar com o coração aberto para o que Ele tem a te dizer hoje. Amém? Então primeiro vamos entender essa parábola de Jesus que está em Mateus capítulo 25. Jesus contou que havia 10 virgens que estavam esperando o noivo para participar de uma festa de casamento. E elas tinham lâmpadas para iluminar o caminho do noivo. E 5 delas eram prudentes e levaram óleo extra para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 eram insensatas e elas não levaram óleo suficiente. E como o noivo demorou para chegar, todas elas dormiram, assim como tem acontecido nos dias de hoje, não é verdade? Jesus aparentemente está demorando, mas a Bíblia diz que Ele não veio ainda porque Ele deseja que mais pessoas cheguem ao arrependimento, que mais pessoas se arrependam de verdade, porque Ele não quer condenar as pessoas, Ele quer salvá-las. E então Jesus contou na parábola que no meio da noite ouviu-se um grito anunciando a chegada dele. As virgens acordaram e prepararam as suas lâmpadas. Só que as insensatas, elas perceberam que o óleo das suas lâmpadas estava acabando. Então elas pediram às outras um pouco do óleo delas. Mas as prudentes responderam que elas não poderiam dar porque não teria suficiente para todas elas. Então as insensatas foram correndo comprar mais óleo. E enquanto elas estavam fora, o noivo chegou. E então as virgens que estavam preparadas entraram com ele na festa do casamento e a porta foi fechada. E mais tarde, infelizmente, as outras virgens chegaram e pediram para entrar, mas o noivo disse: a verdade é que eu não as conheço. Então, irmãos, Jesus contou essa parábola para nos falar sobre a importância da preparação, da vigilância. A chegada do noivo representa a segunda vinda de Cristo à terra. As virgens representam a nós que esperamos pela volta do nosso Mestre. E já o óleo significa a nossa fé e a lâmpada significa a nossa vida com Deus. E quando Jesus contou essa parábola, Ele estava dizendo para mim e para você que nós temos que estar espiritualmente prontos e vigilantes, porque nós não sabemos o momento exato em que Ele voltará. E assim como as virgens insensatas não estavam preparadas e elas perderam a oportunidade de entrar na festa, aqueles que não estiverem prontos no momento da segunda vinda de Jesus serão deixados fora do reino de Cristo. Eu sei que essa palavra é uma palavra dura, é uma mensagem desafiadora, porque afinal de contas nem sempre a gente consegue estar em dia com a nossa vida espiritual, não é verdade? Nós passamos por tantas coisas, enfrentamos tantos problemas e precisamos lidar com tantos gigantes pelo caminho, que nós esquecemos de cuidar da parte mais importante da nossa vida, que é o nosso espírito. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos de que nós somos espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Ou seja, o nosso foco tem que ser o espiritual. O apóstolo Paulo disse: busquem pensar nas coisas do alto, onde Jesus está sentado à direita do Pai. Irmãos, muitas vezes nós damos valor mais à matéria, ao nosso corpo, o que não é errado. Nós precisamos sim cuidar do nosso corpo, mas nós não podemos priorizar a matéria. Precisamos sim priorizar a nossa comunhão com Deus. E da mesma forma que você faz uma caminhada, você vai na academia, ou você escolhe bem os alimentos que você consome para cuidar do seu corpo, o seu espírito também precisa de atenção, porque só assim você estará pronto para quando o Senhor Jesus voltar. Mas isso não significa ser uma pessoa religiosa como aqueles fariseus na época de Jesus. Aqueles homens viviam apenas de aparência, eles faziam boas obras somente para mostrar às outras pessoas que eles eram melhores do que elas. E nessa parábola, Jesus está mostrando que as virgens imprudentes eram como esses religiosos, que demonstravam fazer tudo certinho, mas elas se esqueceram do mais importante, o óleo, o símbolo da verdadeira transformação, da preparação, que manteria a chama das suas lâmpadas acesas até a chegada do noivo. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, não adianta nada você ir na igreja todo final de semana só para ser visto pelos outros,
só para chamar a atenção das pessoas para você mesmo. Ou então, andar com a Bíblia na mão, citar versículos o tempo todo, se você acaba criticando as pessoas, julgando os outros por seus comportamentos, pelas escolhas da vida. Irmãos, eu confesso para vocês uma coisa, eu fico meio com o pé atrás de pessoas que ficam o tempo todo citando a Bíblia, mas aí logo a pessoa começa a falar dos outros como se ela fosse um juiz, como se ela fosse acima de qualquer pessoa, e todo mundo está errado e só ela está certa. Eu fico muito com o pé atrás disso porque Jesus nos mandou amar. É claro que nós podemos sim julgar algo que está errado, mas o nosso foco não é ficar brigando com os irmãos. O nosso foco é pregar o Evangelho. Irmãos, tem muitas pessoas que hoje perdem tempo falando mal de ministérios, de pastores, falando mal de qualquer pessoa que eles não concordam, sendo que eles deveriam gastar esse tempo orando por aquelas pessoas. Deveriam gastar mais tempo pregando a palavra. Porque, irmãos, tem muitas pessoas precisando ouvir a mensagem. E a mensagem do Evangelho é simples. É uma mensagem de amor, de perdão, mostrando o quanto Deus nos amou ao enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Então, quando Jesus estava aqui na terra, Ele veio para curar todos os oprimidos do diabo. É isso que a Bíblia diz em Atos 10, 38. Mas os religiosos não. Eles ficavam só apontando o dedo. Eles só queriam ver Jesus caindo em tentação. Eles estavam sendo usados pelo diabo. E é por isso que Jesus repreendeu eles o tempo todo, dizendo que eles eram sepulcro caiado. Ou seja, eles estavam bonitos por fora, mas por dentro era somente podridão. Eles tinham muitos pecados, muita desobediência e ainda achavam que estava agradando a Deus. Então, irmãos, não adianta a gente ficar andando com a Bíblia debaixo do braço, não adianta ficarmos julgando os comportamentos dos outros. Deus está dizendo hoje que não é esse tipo de coisa que vai encher a sua lâmpada de óleo. Da mesma forma, você não estará pronto para a chegada do noivo só porque você dá o dízimo, só porque você dá oferta, você doa cestas básicas para os pobres, enquanto o seu coração continua cheio de rancor, de ressentimento. Se você não perdoar quem te feriu, quando Jesus voltar, Ele vai olhar nos seus olhos e vai dizer: eu não te conheço. Por isso eu quero que você preste atenção nessa palavra, mas não encare ela como um puxão de orelhas, mas como um aviso, porque a volta do noivo está cada vez mais próxima. Amém? E aí então, como está a sua vida com o Senhor? Se Jesus voltasse hoje, você teria certeza de que entraria na festa que vai ser a eternidade? Ou você ficaria para trás como aquelas 5 virgens imprudentes? Porque você ainda está desviado, você não está no caminho do Senhor. Meu irmão, vamos prestar atenção nas nossas atitudes. E só mais uma coisa, a parábola das 10 virgens não é apenas uma alerta, mas ela é também um convite. Jesus está te convidando para uma vida de comunhão com Ele, onde a sua fé e a sua esperança são renovadas diariamente. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer, não tenha medo de ser perseguido, de ser difamado. Jesus é aquele que te guarda e te protege. Ele vai te honrar, Ele vai te proteger sempre que você estiver na presença dEle em obediência. Amém? E talvez a maior lição dessa parábola é que nós não devemos nos preparar para a volta de Jesus somente nos momentos de crise ou quando nós sentimos que está chegando a hora. A preparação, irmãos, tem que ser diária. É uma soma de atitudes, de escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida. É aquele momento em que você quer pecar e você decide abandonar o pecado para fazer a vontade do Pai. Eu não estou dizendo aqui que nós seremos salvos por aquilo que nós fazemos, mas eu estou dizendo que nós somos salvos pela fé, mas as nossas obras devem acompanhar a nossa fé, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, se você foi salvo por Jesus, é natural que você queira seguir os passos do Mestre. É natural que você queira ser um discípulo de Jesus. Amém? E o meu desejo hoje é que a sua jornada não seja marcada pela aparência, mas pela verdadeira transformação que só o Espírito Santo pode fazer. E que você possa acumular muito óleo sobre a sua lamparina, através do seu amor, do seu perdão, da sua demonstração de graça, mesmo quando as pessoas não fazem por merecer. É assim que Deus trabalha conosco, irmãos. É assim que Deus age na nossa vida. Quando a gente falha, Deus não fica nos acusando, mas Ele nos oferece o perdão. Amém? E quando você age assim, fazendo o que Jesus te mandou fazer, existe uma promessa para a sua vida. Eu quero ler com você o versículo 34 do capítulo 25 de Mateus. Olha o que Jesus disse:
Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Por isso, todo dia, lembre-se do quanto é importante você cuidar da sua vida espiritual. Esteja sempre pronto. Eu não estou falando aqui de religião, não estou falando da igreja A ou igreja B, não. O importante é a sua fé em Jesus. É claro que é importante você estar junto com irmãos, principalmente porque nós estamos num tempo difícil e nós precisamos encorajar uns aos outros. E o escritor de Hebreus, no capítulo 10, ele disse que nós não devemos deixar de nos congregar como igreja, ainda mais sabendo que a volta de Jesus está próxima. Só que o interessante é que ele não disse assim, não deixe de congregar na igreja, mas ele disse, não deixe de congregar como igreja. Ou seja, irmãos, quando 2 ou mais pessoas estão reunidas em nome do Senhor Jesus para buscar a Deus, isso é igreja. Eu quero te esclarecer uma coisa, eu não sou igreja, nós somos a igreja. É um conjunto, é a formação do corpo de Cristo. É quando os irmãos se reúnem em oração, em adoração, na leitura da palavra. E é por isso que também eu concordo com a igreja física, local. É importante que você frequente um templo, não porque Deus habita em uma construção feita de tijolos, feita pelas mãos dos homens, não. O templo somos nós. Mas, irmãos, é importante sim nós termos uma congregação, um lugar onde nós estamos ali para ouvir a palavra, para ter comunhão com outros irmãos. E é nesse momento que você demonstra o seu amor cristão. A igreja é falha, nós temos muitos defeitos, mas eu vejo ela como um hospital. É um lugar onde estamos ali doentes, precisando do médico que é Jesus. Amém? Então, se você puder, procure uma igreja próxima da sua casa, uma igreja que prega realmente a palavra. É muito importante isso, porque Deus vai usar pessoas para te fortalecer e Ele também te usará para encorajar os outros. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar agora, nós vamos levantar um clamor e eu peço que no final da oração você compartilhe esta oração com pelo menos 3 pessoas. Deus vai colocar essas pessoas no seu coração e você vai enviar para elas no WhatsApp. E deixe com o Senhor. Ele é responsável por trabalhar no coração delas e convencê-las do pecado. Amém? Glória a Deus. Então agora feche os seus olhos, se você puder, é claro. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença. A Tua presença é santa, é maravilhosa e a Tua palavra diz que pelo sangue de Jesus nós podemos entrar com confiança na Tua presença. Porque o sangue de Jesus nos purifica, Ele nos perdoa e Ele nos capacita a estarmos diante de um Deus tão santo e tão poderoso. Pai, eu te agradeço por esta obra que o Senhor começou aqui na internet. Quantas pessoas estão sendo abençoadas, meu Pai. Quantas pessoas estão aqui orando comigo todo dia, de manhã e à noite. E eu te peço, meu Pai, que essas pessoas sejam repletas do Teu amor, da Tua graça. Obrigado, meu Deus, porque hoje a mensagem falou muito forte no nosso coração. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Nós não temos força. Pai, eu oro agora por essa pessoa que se desviou, que se afastou dos Teus caminhos. Senhor Jesus, vai enchendo o coração dela de amor, de paz. A Tua palavra diz que é o Teu amor que nos conduz ao arrependimento. Não é a repreensão, a condenação, mas é o Teu amor, a Tua bondade. Ó Jesus, que o Teu amor e a Tua graça nos alcance neste momento. Nós não queremos ser como as virgens imprudentes. Nós queremos manter as nossas lâmpadas sempre acesas, não por aparência ou por uma obrigação religiosa, mas por um desejo genuíno de Te conhecer mais e de viver uma vida que Te agrade. Ó Senhor, nós queremos acumular o óleo da fé, da esperança e do amor em nossas vidas, para que quando o noivo chegar, nós possamos entrar e celebrar com o Senhor. Ó meu Pai, perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós negligenciamos a nossa vida espiritual, nós trocamos as bênçãos pelas coisas materiais, pelos prazeres mundanos, passageiros. Nos ajude, Jesus, a estarmos preparados para a Sua volta. Não queremos ser pegos de surpresa. Nós queremos viver uma vida profunda contigo e não uma vida rasa, uma vida sem sentido. Ó Jesus, preenche os nossos corações, o coração dessa moça, desse rapaz, que muitas vezes se sente tão vazio, tão perdido.
Jesus, que a tua palavra, Senhor, se concretize nessa pessoa. Quando Jesus diz: venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso para a sua alma. Ó Senhor, nos traga o descanso que tanto precisamos. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão passando por problemas, por dificuldades. Jesus, não deixe essas pessoas, meu Pai, caírem em tentação. Não deixe essas pessoas se afogarem nos problemas e perderem a sua fé. Eu te peço, meu Pai, fortaleça a vida dos meus irmãos. Eu libero a bênção agora, meu Pai, a cura em nome de Jesus, a cura para todas as doenças mentais, físicas, espirituais, emocionais. Eu libero a bênção e o milagre da cura em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, nos ajude a ter paciência, a confiar no seu tempo perfeito, sabendo que tudo o que acontece é de acordo com a tua vontade e no momento certo. Ó, meu Pai, que essa pessoa não perca a esperança, mas que a sua fé e a confiança se fortaleçam no Senhor a cada dia. Pai, eu clamo também, meu Deus, para que o Senhor nos livre de todo mal, nos livre das afrontas do diabo, das acusações do inimigo, e que o Senhor, meu Pai, proteja o nosso coração contra todo ataque espiritual. Nos guarde, nos livre e nos abençoe. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual.
Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corremos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós Te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais.
Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira:
Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora,
você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.